Olá pessoas, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Janeiro passou, finalmente, e estamos em fevereiro. Mas, para quem não sabe, janeiro é o mês do quadrinho nacional, mês do quadrinho brasileiro. Mais especificamente, dia 30 de janeiro. E, portanto, em homenagem a esse mês, eu vou falar de um quadrinho nacional. Um grande quadrinho nacional. Grande questão de altura mesmo, porque ele é grandão. As Barbas do Imperador. Um quadrinho que adapta um livro de história. Olha só. Dom Pedro II, a história de um monarca em quadrinhos. Spacca e Lilia Mortis Schwartz. A Lilia Schwartz, historiadora, professora, tem canal aqui no YouTube. Vou deixar o link do canal na descrição aqui do vídeo. Melhor canal sobre história do Brasil. Uma excelente pesquisadora. E o Spacca, que faz a arte, né? Que é ilustrador. E, cara, eu gosto muito dessa arte, porque ela é uma arte meio cartunesca. E eu recomendo muito esse quadrinho para quem está dando aula de história do Brasil Império. Né? Principalmente o reinado de Dom Pedro II. O quadrinho aborda desde o nascimento de Dom Pedro II até a sua morte. E também como essa figura, a imagem desse imperador foi utilizada e foi recontada na posteridade. Eu adorei esse trabalho, eu achei ele muito didático, só que diferente de quadrinhos modernos, aqui nós temos muito texto. Nós temos bastante texto, nós temos muitas informações. Então é algo assim que você não vai consumir do dia para a noite. Não, é uma leitura que tem que ser indo aos poucos. É ótima para quem é aluno, para quem é estudante desse conteúdo. É ótimo para quem é professor, quer trabalhar quadrinhos em sala de aula. É uma excelente indicação. É muito bem adaptado. O livro original é da autora, né, da professora Lilia Schwartz. E aqui nós temos a adaptação do Spacca em quadrinhos. É um quadrinho bem lúdico, colorido, bonito. Mostra muito bem o começo de Dom Pedro como imperador. Tem a figura de Dom Pedro como protagonista do quadrinho. E você vê desde a sua coroação, ainda criança, sem ter atingido a maioridade, né? A maioridade dele é antecipada. Todo o caos, as revoltas do período regencial. Dom Pedro II pegou uma bucha, porque o Pedro I, seu pai, vazou do Brasil, morreu logo depois. Dom Pedro era uma criança. Como é que você vai coroar uma criança? Um negócio assim absurdo. E tudo é muito bem explicado, muito bem detalhado. Eu imagino a trabalheira, porque Nas Barbas do Imperador é um baita de um livro. É um livro extremamente importante e muito bom, com muito conteúdo, muito rico. E, cara, adaptar isso deve ter... Nossa, imagina o trabalho que deve ter dado isso aqui. Os principais eventos do período são mencionados, claro. Alguns inclusive
são ilustrados ao longo das páginas, como a Guerra do Paraguai, por exemplo, né, que foi o maior evento da época, né. A persona do Dom Pedro é muito bem trabalhada nesse quadrinho, né. Ele não, ele não é nenhum santo, né? Não espere um protagonista heróico, não é o que acontece aqui. Tanto que no final do quadrinho ele sofre o golpe, né? O golpe que vai iniciar o período republicano, né? A República da Espada. O golpe foi dado por militares do período. E você tem menções não só menções, mas frases e imagens retratando personalidades da época. Machado de Assis, você tem o Joaquim Nabuco, Lima Barreto, cara, você tem o Luiz da Câmara Cascudo, folclorista. Várias personalidades são mencionadas, são colocadas no quadrinho, e muitas das frases inseridas no quadrinho são retiradas de discursos, são retiradas da bibliografia. Esse quadrinho, inclusive, tem uma bibliografia no final, tem textos de apoio no final. Você vê também que o trabalho é muito bem feito em retratar imagens da época. Você vê pinturas do período traduzidas para os quadrinhos. Você vê pinturas de pintores no traço do Spaca. Isso é muito legal, sabe? E no final você vê as imagens das pinturas como elas são de fato. A imagem do personagem do Dom Pedro é muito fiel à imagem que se tem dele, né? Barbudo, meio barrigudinho, tal. A imagem que todo mundo já conhece, né? De Dom Pedro II. Todos os personagens são muito bem retratados. Ao final você tem as viagens que Dom Pedro II fez, né? A viagem ao Egito, as viagens à Europa, enquanto que no Brasil tá rolando uma bagunça. Você tem, quando ele era mais jovem, as revoltas como Sabinada, Cabanagem, Guerra dos Farrapos. Você tem depois Guerra do Paraguai. A guerra ali entre Brasil, Uruguai e Argentina, com o Oribe e o Rosas. Você tem a abolição da escravatura, que pega vários capítulos aqui. A abolição. Dom Pedro II nem estava no Brasil. Ele não queria, assim, isso fica claro no quadrinho, que o personagem Dom Pedro, se ele pudesse escolher, ele não ia querer ser imperador. Ele estava muito mais preocupado em conhecer o mundo. Quem assina a bendita da Lei Áurea é a Princesa Isabel, é a filha dele que tem que assinar, porque o cara nem estava no Brasil. É sensacional a cena em que ele conhece a futura esposa, porque ele recebe um retrato dela e pensa, nossa, a mulher mais linda do mundo. Aí quando ele vê, coitado, a mulher não tem nada a ver com o retrato que ele recebe. Puta, coitado, sabe? Tipo, puta, é isso, sabe? É quando você vai conhecer uma pessoa da internet, aí vem a realidade e acaba com o sonho, né? Puta, é foda. Se você tem interesse em história do Brasil, se você tem interesse, interesse em dar aula a respeito desse assunto, se você pretende, eu acho essa uma excelente recomendação. Que você já vê começo do que vai se tornar o movimento em prol da República.
O fim da escravidão é a minha parte preferida daqui, que não é algo assim que já havia passado da hora, sabe? Bom, no mundo ideal não existiria escravidão, né? Nem preciso falar isso. A maneira como toda a realeza, a corte é retratada, é tudo muito bem feito. Muita gente não gosta de estudar esse período. Eu sou o contrário, eu não gosto de estudar. O Brasil, na verdade, é o período republicano, o que vem depois é que eu não gosto. A maneira como a Lei Áurea descrita aqui é mostrado que simplesmente você libertou milhões de pessoas, mas você não deu nenhum apoio, sabe? Você escraviza milhões de pessoas por séculos, e aí quando você liberta, você simplesmente diz: estão livres, se virem, sabe? Como assim se virem, sabe? Tipo, pô, a pessoa morrendo de fome, de doenças, e você simplesmente diz: se vira aí, agora você é livre, sabe? Foi um troço assim absurdo. Mostrar mais um pouco das imagens, porque eu adoro essa arte. Eu acho que essa arte combina muito com a proposta do quadrinho, né, de tornar esse período da história do Brasil algo um pouco mais lúdico, um pouco mais acessível. Eu vou mostrar aqui mais algumas imagens. É tudo muito, muito bem feito. Gostei bastante. Aqui no final você tem uma pequena bibliografia e também duas pequenas biografias, uma da professora Lilia Schwartz e uma do Spaca. Um baita quadrinho da editora Companhia Quadrinhos na CIA, né? Uma editora que já trouxe umas coisas bem interessantes, e essa daqui eu acho que foi a mais inusitada, porque a gente já está cansado de ver adaptação de quadrinhos para o cinema, adaptação de livros, literatura para os quadrinhos. Agora, um livro histórico ser tão bem adaptado é algo raro, e um ótimo livro histórico. Outra coisa que é muito bem representada aqui é como foi construída a imagem do Brasil contemporâneo. Como você pega elementos de culturas diferentes e cria um mito do patriotismo, dos elementos patriotas, do nacionalismo. No começo do Império de Pedro II, você vê vários elementos de povos indígenas sendo incorporados à figura da corte, né, para criar uma certa unidade. Com o fim do Império e início da República, você vê a criação de outros mitos. Você vê o personagem do Tiradentes sendo pego e retratado como um símbolo republicano, sendo que Tiradentes é de séculos antes, mais de um século antes, sabe? Você vê a nova bandeira que pega elementos da casa dos Habsburgos e da outra casa que agora não lembro o nome, das casas imperiais, e só faz um arranjado ali, muda alguma coisa e diz que agora é desse jeito e pronto. Então, muita coisa que a gente conhece foi criada de maneira muito artificial.
né? Foi criada justamente para criar esse sentimento de nacionalismo, de patriotismo, e foi criado por pessoas que estavam no poder, né? Pessoas brancas com muito dinheiro e com muito poder. Basicamente isso. Enfim, um baita de um quadrinho. Eu recomendo não só o quadrinho, mas no final os textos de apoio, as imagens dos retratos da época também são bem legais. Um baita trabalho da companhia Quadrinhos na CIA. Eu falo companhia nas letras, mas é Quadrinhos na CIA. Vou dar uma olhada no ano disso. É de 2013, então tem aí 10 anos. Isso, vai fazer 10 anos esse ano. Até não é tão antigo assim. Enfim, fica aqui a minha recomendação. Estudem a história do nosso país, mas estudem em fontes de historiadores. Isso é o mais importante. Bom, vou ficando por aqui. Um abraço, curta o vídeo, dê um like, dê um joinha, compartilhe, espalhe a palavra. Valeu, um abraço, até mais.